Oi, gente! Sejam todas bem-vindas a mais uma aula aqui no canal. E nesse vídeo eu vou ensinar para vocês o pano de prato simples, bem gostoso de fazer, bem rapidinho também. É o barrado rocambole. Esse barrado, ele fica tanto na frente do paninho quanto atrás, tá? Ó, na frente e atrás. O barradinho vai aparecer dos dois lados, tá? No vídeo anterior, eu ensinei pra vocês esse paninho aqui, que é o barrado de rolinho. Ele fica somente na frente do pano. Atrás, ele não aparece o barrado, só vai aparecer o barrado na frente. E nessa aula de hoje, esse rolinho, esse barradinho vai aparecer tanto na frente como na parte de trás do pano de prato. Gostaram da ideia? Vem pra aula! Bom, gente, então, pra gente iniciar nossa aula, só vou recapitular com vocês que eu tô usando aqui um tecido menor para ficar melhor posicionado aqui no vídeo para vocês poderem ver certinho, tá? Ó, lembrando que essa técnica que eu vou ensinar agora, ela é bem parecida com essa aqui, que é do vídeo anterior. Eu vou deixar o card aqui em cima para vocês. E a diferença é que esse aqui, a gente fica com um barradinho somente na parte da frente do pano de prato. Atrás, ele fica sem o barrado, tá? E esse que eu vou ensinar, ele vai ficar com o barrado tanto na parte da frente como na parte de trás. E tanto na frente quanto atrás, o barrado vai estar igual, do mesmo tamanho, tá? A medida do pano de prato, vocês podem cortar o pano de prato com 50 ou até 60 centímetros de largura, que fica um pano de prato de um tamanho bem bacana, tá bom, gente? Então, vamos lá. Primeira coisa que vocês vão fazer, cortem o tecido de pano de prato. Vocês vão fazer a bainha nas laterais do pano de prato, tá? Tanto de um lado quanto do outro. E vão fazer a bainha também aqui no topo, na parte de cima, tá? Ó, a bainha nas duas laterais e aqui no topo, na parte de cima, tá? Aqui eu já fui lá pra máquina e eu já passei uma cianinha pra fazer um acabamento aqui na parte de cima. Eu sempre gosto de pôr uma fitinha, uma cianinha, ou até mesmo um pedacinho do mesmo tecido, né, estreitinho, como se fosse um viezinho ali em cima, pra dar um charme pro pano de prato, tá? Feito isso, nós vamos fazer o seguinte agora. Esse barrado que eu escolhi um barrado que não tem direção, tá? Ó, os desenhos estão para todos os lados. Por quê? Porque como esse barrado vai ficar assim, ó, eu não quis que na parte de trás ele tivesse essa aparência do desenho, tá? De ponta cabeça, né? Então, para que não acontecesse isso, eu escolhi um tecido que não tivesse direção, como é o caso desse aqui, né? Esse tem direção, as casinhas todas viradas para cima. Se eu tivesse continuado nesse mesmo desenho, o lado de cá, o meu desenho estaria todo de cabeça para baixo. Como eu não gosto de deixar ele de cabeça para baixo, então eu fiz assim, procurei achar um tecidinho que não tivesse direção. Esse é o primeiro passo, primeiro ponto, tá? Feito isso, nós vamos fazer o seguinte.
nós vamos pegar o nosso paninho. Depois da bainha feita nas duas laterais, vocês vão cortar o barradinho de vocês 1,5 centímetros, é o suficiente para cada lado, tá? Então, deixa eu já posicionar aqui, que eu já vou cortar o meu aqui, que tá maior. Então, deixa eu ajeitar ele aqui para cortar. 1,5 centímetros deste lado. E 1,5 centímetros deste lado. Pronto. Agora, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar... outra coisa que eu não falei pra vocês é o seguinte. Aqui eu falei sobre a largura, né? A largura do meu barradinho tem que ser 1,5 centímetros maior para cada lado, né? E a altura aqui do barradinho? A altura do barradinho vai ser de acordo com o que vocês escolherem pro pano de prato de vocês. Por exemplo, assim, eu quero um barrado, eu quero que o meu barrado tenha 10 centímetros. Se eu quero meu barrado 10 centímetros, então eu vou cortar 10 centímetros para frente e 10 centímetros para trás. 20. Com mais 2 centímetros, porque eu tenho a costura aqui, tá? Então, 22. Tá bom? Ó. Apesar, aqui ó, a costura, gente, a gente vai usar uma margem de 0,5 centímetro. Se eu usar uma margem de 0,5 centímetro, então, na verdade, eu vou precisar só de 1 centímetro. Então, em vez de eu cortar com 22, eu vou cortar com 21. 10 do barrado e 0,5 centímetro de costura em cada borda, tá? Então, façam essa conta. A largura que vocês querem o barrado, vezes 2, mais 1 centímetro, tá? 10 vezes 2, 20, mais 1 centímetro, 21. Então, esse meu barradinho aqui teria que cortar com 21. Tá bom? Pronto. Escolhido isso, coloquem agora aqui, ó. Direito do paninho de prato com direito do barrado. E eles aqui, ó, bem certinho, ó. Bordinha com bordinha. Deixando 1,5 centímetro para lá e 1,5 centímetro para cá. Alfinetem, ó. Alfinetem. Agora, vão lá para a máquina e passem uma costurinha aqui de um pé de máquina. Lembrando que eu uso 0,5 centímetro de pé de máquina. Vou lá costurar aqui. Fui lá pra máquina e passei uma costura aqui. De um pezinho de máquina. Retrocesso no início e retrocesso no final. Posso tirar os alfinetes agora. E vamos passar essa costura. Passem assim. E depois passem assim. Ó, a costura fica pra baixo, tá bom? Pronto, passadinho. A gente fez a costura aqui, já passamos. Tudo direitinho. Agora, eu vou jogar
o barrado todo, ó, ele tá aberto, né, ó. Vou jogar o barrado todo aqui pra baixo e o paninho lá pra cima. E agora eu vou começar a fazer um rolinho. O outro paninho de prato, a gente chama barrado de rolinho e esse aqui é o rocambole. Mas é um rolinho também. Ó, vamos enrolando. Vamos enrolando. Que assim tá bom, ó, tá? Ele tem que ficar aqui no meio, o rolinho fica aqui no meio, tá? Deixa essa parte retinha aqui. Agora, gente, essa bordinha aqui, eu tenho que juntar ela lá, junto com aquela, tá vendo? Ó, vou trazer essa bordinha junto com essa. Ó, ali é o paninho, bem certinho um junto com o outro. Ó. Vou virar desse lado, porque vai ficar mais fácil de eu alfinetar por esse lado. Porque eu vou passar a próxima costura em cima dessa primeira costura aqui que eu já fiz. Tá? Ó. Tá bom? Eu vou passar essa costura em cima dessa aqui que eu já fiz. Vamos lá de novo? Vou explicar de novo. Ó. O paninho tá lá pra cima e o meu barrado pra cá. Eu vim enrolando ele, ó. Vem enrolando e deixo ele aqui, tá? Agora, posso trazer essa parte pra cá ou posso levar essa pra lá, tá? Como eu quero alfinetar do lado da minha costura, então eu já vou trazer ele pra cá, ó. Aí já fica na posição, não preciso virar o paninho, ó. E aí sim eu vou alfinetar. Ó, alfinetei, ó, tá? Minha costura tá aqui, gente, ó. Ó, essa é a primeira costura que eu fiz. Agora, eu vou lá pra máquina e vou passar uma outra costura em cima dessa aqui, tá bom? Pronto, gente, fui lá pra máquina e passei uma costura em cima dessa primeira. Posso tirar os alfinetes. Feito isso, nós vamos tirar o rolinho aqui de dentro, como a gente fez com o outro, ó. Só ir puxando que ele já vai desvirando. E não esqueçam que a costura retrocede no início e no final, tá? As duas costuras, a primeira e a segunda. E vamos precisar do ferro. Passem bem essa costura aqui, virem, ó, empurre todo o barradinho lá pra baixo, ó. E já podem acertar aqui também. Olha, gente, tá vendo como fica, ó? Fica o barradinho desse lado e do avesso também. Os dois ficam na mesma direção. Agora, nós vamos finalizar esse barradinho aqui. Como que eu faço isso? Ó, eu vou abrir aqui e eu vou jogar esse tantinho de tecido aqui pra dentro. E passo, pra ficar bem certinho. Do outro lado, ó, abro. E ajeito.
bem direitinho aqui. Aqui tem que ter todo um capricho para ele ficar bem retinho, bem certinho. Ó, agora aqui é como aquele outro que eu falei para vocês. Eu posso vir aqui pontinho invisível e fechar, tá? Vai ficar um acabamento bem bacana, bem bonito. Ó, pontinho invisível. Ou eu posso ir lá pra máquina e passar uma costurinha aqui na beirinha, desse lado e desse lado. Eu vou lá pra máquina e eu vou passar o meu na máquina, já mostro. Ó, gente, como ficou a costura aqui, ó. Tá? Ó, assim o barradinho ficou todo costuradinho. Deixa eu pôr os dois juntos pra vocês verem. Esse paninho de prato, o barrado fica só na frente. É o pano de prato com a técnica rolinho. E essa aqui é o rocambole, tá? Barrado de rolinho e barrado rocambole, que fica tanto atrás como na frente. E assim ficou o paninho pronto. Olha, com o nosso barrado tanto na frente quanto atrás, com um acabamento de cianinha ali em cima, bem delicadinho. Ó. Agora aqui, gente, nesse paninho, pode estar fazendo uma aplicação, uma pintura, ou deixar ele só com o detalhe do barrado mesmo. Legal, né? Espero que vocês tenham gostado. Beijos. Tchau.